Eis a cruz de Cristo, fugi forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, esse é o programa Deus Sempre Vence e nós estamos aqui mais uma vez com os programas anteriores falando sobre a família, falando sobre a importância do homem e da mulher, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família numa sociedade relativista, onde o Papa Bento XVI chamou ditadura do relativismo. Eu queria que você entendesse, papai e mamãe, que existe um mundo preparado para justamente destruir a tua família, destruir a educação dos teus filhos. Essa é uma verdade que está acontecendo hoje. Existe uma cultura, existe um mundo para que justamente tenta destruir a tua família. Por isso, nós precisamos cada dia mais estar ciente disso e cumprir o papel que Deus nos deu enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família. Então, nós precisamos descortinar esse mal que essas ideologias hoje que estão entrando na nossa família, entrando na nossa casa, e nós precisamos levar os nossos filhos à verdade. Porque o mundo hoje está dizendo, através das escolas, desde o primário até a universidade, dizendo que tudo pode, não é? Tudo pode, que é possível viver o bem e viver o mal, que você é dono do seu corpo, que existe a liberdade, que você faz o que você quer. Então, isso é preocupante. Nós precisamos levar os nossos filhos à verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O papel do pai e da mãe, a primazia é levar o filho para a verdade, é mostrar o caminho, é levar o filho para o céu, educar para o céu, é levar ao filho, mostrar ao filho a verdade. E a verdade chama Jesus. A verdade é os ensinamentos de Jesus. A verdade é a vida de Jesus. A verdade é o evangelho de Jesus. Essa é a verdade que eu e você precisamos, então, revelar para os nossos filhos diante de um mundo que desde a escola primária até a universidade está ensinando os nossos filhos no caminho errado. Por isso, o papel do pai e da mãe é educar os filhos. Não terceirize essa educação para a escola. O papel do papai e da mamãe é educar o filho, é levar o filho para a verdade, é educar para o céu. Esse é o papel do pai e da mãe. E cuidado para não terceirizar, porque a escola quer fazer isso para você, o Estado quer dizer isso para você, o Estado está querendo educar os seus filhos e nós não podemos permitir isso. O mundo está querendo educar os seus filhos e eu e você, pai e mãe, não podemos permitir isso. A primazia, o papel da educação é o pai e a mãe. Nós não vamos permitir terceirizar a educação dos nossos filhos. E você, papai e mamãe, precisa levar o teu filho para a verdade. Levar o teu filho no caminho para o céu. Para aquilo que de fato Jesus nos ensinou e as suas virtudes. Então nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a educação hoje. Aqui tem uma passagem em Provérbios, que é uma passagem provocante, importantíssima para a educação. No capítulo 13 do Provérbios, está dizendo assim no versículo 24. Quem poupa a vara odeia o teu filho. Quem o ama, castiga-o na hora precisa. Vou repetir, tá na palavra de Deus. Quem poupa a vara odeia o seu filho. Forte, né? Quem o ama, castiga-o na hora precisa. Então, eu tenho falado aqui nos programas anteriores da importância do amor, da importância da verdade, da importância de dar autonomia para o filho, da importância da educação do filho, mas a presença, a importância da presença, de não terceirizar. Mas uma coisa que o pai e a mãe hoje têm feito, muitos papais e muitas mamães têm feito errado, é super proteger demais os filhos. E isso é um mal, viu, papai e mamãe? Amar é uma coisa,
Mas o amor, ele tem limites, né? O amor, ele tem limites, porque dizer não para o filho também é amor. Corrigir seu filho também é amor. Colocar teu filho no castigo também é amor, não é? Não permitir que seu filho faça somente o que ele quer também é amor. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Por isso a palavra está dizendo aqui que é preciso colocar o teu filho no lugar dele. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é que muitos filhos hoje estão mandando nos pais e nas mães. Muitos filhos hoje estão manipulando os pais e as mães. Diante da ausência do pai e da mãe, quando chega em casa, qualquer coisinha o filho ganha no grito, no choro, na manipulação. E isso o pai e a mãe não pode permitir. Cuidado com essa superproteção. Seu filho precisa de limites. Nós trabalhamos em casas terapêuticas, em CTs, casas terapêuticas. Muitos jovens que chegam aqui, chegam sem limites. Teu filho precisa do limite. É 6-5, é 6-5, não é 5-5. Não é? Seu filho precisa de limite. Você precisa mostrar ao teu filho a verdade. Você precisa muitas vezes dizer não para o teu filho. Explica para ele o porquê não. Mas você precisa de autoridade. Pai e mãe estão perdendo autoridade. Muitos pais estão perdendo autoridade, permitindo o filho fazer o que quer. De repente chora, aí cede. De repente o filho grita, cede. De repente o filho começa a fazer alguma coisa, manipula, cede. E justifica, coitado, justifica que eu tenho que amar o meu filho, eu tenho que ser tolerante. Não. Pai e mãe, você precisa colocar limites para o teu filho, para que ele seja um grande homem, um homem virtuoso. Teu filho precisa de limites, a tua filha precisa de limites. Revela e mostra isso, testemunha isso para o teu filho. Corrige o teu filho e, se for preciso, põe o teu filho de castigo. É uma caridade colocar teu filho de castigo. Por mais que seja difícil, por mais que ele chore, mas isso é necessário. Isso é educação, isso é amor, isso é disciplina. Isso é disciplina. Por isso a palavra é tão clara aqui. Quem poupa a vara odeia teu filho, odeia teu filho. Não sou eu que estou falando, a palavra está dizendo. Se você ama teu filho, põe limites para o teu filho. Mas hoje, infelizmente, o pai e a mãe não estão tendo a coragem. A coragem. Eu deparei com uma realidade há pouco tempo, que eu estava num varejão de verduras, onde o menino começava a fazer o que ele queria, pegava as coisas, jogava no chão, fazia aquilo, fazia uma bagunça, jogando tudo no chão, e a mãe não sabia lidar com aquilo, a mãe já não sabia o que fazer, e aí o desespero dela, ela chegou para a pessoa que trabalhava naquele local e disse: vai lá, chama a atenção dele, vai lá e fala que aquilo é errado. Olha, que absurdo uma coisa dessa. A mãe, por quê? Porque ela já perdeu a autoridade para o filho. Porque se ela falar, não adianta. Porque ela já cedeu tanto, ela já fez tudo aquilo que o filho, porque ela já não tem mais autoridade. Então ela começa a terceirizar e a pedir socorro para uma funcionária para corrigir o filho, porque ela já não está sendo mais mãe. É 6-5, mãe. Não é 5-5, não. Você tem que ter autoridade diante do teu filho. E por mais difícil que seja, você tem que se impor enquanto mãe. É a autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo. Eu não estou falando de agressão. Eu estou falando de autoridade. Eu estou falando isso é amor e caridade com o teu filho. E aí chegou num desespero, quando a menina ficou muito sem graça, e quando ela viu que não estava adiantando, ela disse para o filho: se você não parar disso, eu vou chamar a polícia. Olha o nível que está a educação hoje dos nossos filhos. O filho manipula a mãe, o filho faz o que quer, o filho chora, o filho faz isso, e o pai e a mãe vai cedendo. E com a justificativa: coitado, não pode ter trauma, eu tenho que amar. Então, cuidado com isso, porque teu filho precisa e necessita da verdade, da disciplina, não é? Do castigo. Coloca ele para pensar, conversa com ele, explica para ele por que você está agindo dessa maneira,
mas faça. Faça, porque lá na frente você está ensinando seu filho a ser homem. Uma outra realidade também que está acontecendo muito hoje com o pai e a mãe, quando eu estou em clubes, eu estou vendo muito isso, o pai e a mãe está super protegendo tanto o filho, em nome do amor, protegendo tanto, que o filho não pode perder. Vai jogar um jogo, se perdeu, volta para o filho ganhar. O filho não pode perder isso, o filho não pode cair, o filho não pode... Não, pai e mãe, não. Porque vai chegar um dia, quando seu filho for adolescente, ele vai deparar com perdas. E como que ele vai lidar com isso se você não está permitindo teu filho perder? Seu filho tem que saber lidar com as perdas, com as renúncias, desde pequeno. Cuidado com essa super proteção em nome do amor. Isso não é caridade com teu filho, isso não é amor com teu filho. Você precisa dar liberdade para o teu filho, para ele saber lidar com as perdas, de mostrar e revelar para ele que no mundo é assim. Tudo no mundo não vai ser somente o que eu quero, não. Revela o teu filho a saber lidar com as perdas, Ensina teu filho a saber lidar com as perdas. Isso é uma grande dificuldade hoje do pai e da mãe. É uma grande dificuldade do pai e da mãe hoje. Justamente estou falando aqui, em nome do amor ou em nome de uma ausência em casa, existe uma superproteção que não é caridade, não é amor. E aqui entra também essa autonomia que eu tenho falado muito também. Dá autonomia para o teu filho. Teu filho vai chegar a uma certa idade que ele vai pegar a colher e levar na boca e dar conta de comer. Permita ele fazer isso. Vai sujar a boca, vai sujar a roupinha, vai sujar o chão, mas permita ele, dá essa autonomia para ele. A ele andar, a ele começar a andar de bicicleta, de velotrol, a ele saber mexer nas coisas, dá essa liberdade para ele, essa autonomia para ele, porque teu filho um dia vai precisar dessa autonomia também. Então repara que você precisa ensinar teu filho a lidar, porque um dia ele vai sair da tua asa, um dia ele vai voar, e aí a educação está nisso. Quando você põe limite, quando você revela a verdade, quando você mostra a verdade, quando você mostra as virtudes, a disposição do bem, aqui você pode deixar seu filho voar, porque ele vai saber lidar com as coisas. Não é? Então, põe disciplina, educa, diz não quando é não, sim quando é sim, aqui pode, aqui não pode. Seja pai, 6-5, seja pai, ama teu filho como deve ser amado. Olha como que Deus te ama. Muitas das vezes, aquilo que você quer, Deus não te dá. Por quê? Porque Ele é Pai. Muitas vezes Deus não permite muitas coisas que nós queremos. Por quê? Porque Ele é Pai. E se Deus faz isso comigo e com você, você também precisa fazer isso com o teu filho. Isso é amor. Deus nos ama tanto que muitas vezes Ele não permite, não nos dá as coisas que nós queremos. É sempre a vontade dEle que deve permanecer. Por quê? Porque Ele é Pai, porque Ele é amor. E é assim que Deus trata os filhos. E é assim que você deve tratar seus filhos. Muitas vezes hoje, adolescentes marginais, bandidos, e muitas vezes estão nas nossas casas, muitas vezes, por quê? Porque não teve o pai em casa presente? Verdade. Porque o pai não testemunhou? Verdade. Mas muitas das vezes porque o pai não teve disciplina. O pai não colocou disciplina. O pai não colocou disciplina. Então, disciplina, verdade, autonomia, testemunho. Por favor, papai e mamãe. Seu filho precisa ver aquilo que você vive. Não só falar de fazer coisas boas, do bem. Não. Leva teu filho a viver. E para teu filho viver, você primeiro precisa dar esse testemunho. Você primeiro precisa viver. É importante o testemunho do papai e da mamãe em casa, né? Na vivência, no dia a dia, na coerência. Seja coerente, pai e mãe. Por favor, seja coerente. Para teu filho olhar para você e ver o Cristo, e ver a verdade. Para teu filho olhar para você e ver uma coerência naquilo que você fala. Então, ensina teu filho mais viver do que saber. Ensina teu filho a mais viver do que falar. Vive mais para que ele olhe para você e diz: eu sou imitador do papai.
eu vou fazer o que o papai faz, eu vou fazer o que a mamãe faz. Né? Então, testemunha isso, testemunha isso. Eu sempre lembro de quando uma vez escutei do Padre Bento. O Padre Bento conta essa historinha em que um pai um dia chegou e deu um presente para o filho. E quando o filho abriu o presente, o filho não gostava de andar de calça jeans, de vestir calça jeans. E quando abriu era uma calça jeans, e o filho disse: mas pai, por que você comprou uma calça jeans? Eu não gosto de calça jeans. E o pai disse para aquela criança: mas filho, você fez a primeira comunhão e agora no domingo você precisa de ir com calça jeans. Ou seja, o papai te deu uma calça jeans para você ir na missa no domingo. E a criança diz: mas papai, o senhor tem calça jeans e não vai à missa no domingo. Ou seja, é incoerente. A gente fala para o filho, mas a gente não vive. Os filhos precisam ver isso em nós primeiro. Então tá aí alguns temas que são importantes, né, para que a gente consiga dar esse testemunho para os nossos filhos. A gente precisa revelar esse tesouro que é a verdade, que é Cristo, que é o caminho, que é vida, né? Que é vida. Então, viva essa passagem, papai e mamãe. Quem ama o filho, castigam na hora que precisa. Não faz isso com ira, não faz isso com raiva, não castiga teu filho, não chama atenção quando você estiver irado. Né? Isso não está certo, mas precisa ser chamado atenção. Precisa ser corrigido. Precisa muitas vezes botar de castigo, para que o filho pense nas atitudes, nas escolhas dele, para um dia ele ser um grande homem. Tá? Então tá aí. Isso que a igreja nos revela, isso que os santos nos revela, isso que nós precisamos fazer enquanto papai e mamãe. Fazer que os nossos filhos sejam bons cristãos, levar a moral católica, a moral cristã, a ética, a santidade e educar os nossos filhos para o céu. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ajude na sabedoria, te dê força para que você possa vivenciar isso com a graça de Deus. Testemunhe isso para os seus filhos, testemunhe isso para o mundo, porque precisamos de filhos santos para ter uma geração nova, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, não é? Deus te abençoe e nunca se esqueça, Deus sempre vence.